Irmão, o inimigo se veste de sorrisos e críticas, mas Deus te chama para dançar na liberdade sem explicar nada a ninguém. Você já se sentiu preso em um mar de explicações, defendendo suas ações ou palavras para pessoas que simplesmente não entendem? Você já percebeu como às vezes por trás de um sorriso se escondem forças obscuras que tentam desviar seu propósito em Cristo? Hoje, quero que você reflita profundamente sobre algo que muitos de nós enfrentamos todos os dias, sem nem perceber. A tendência de justificar nossas decisões, de nos explicar, não apenas para as pessoas, mas também para os demônios que se camuflam por trás delas. É fácil cair na armadilha de querer agradar a todos, de sentir a necessidade de provar nosso valor para aqueles que não têm compreensão espiritual. Mas a verdade é clara: não devemos explicar nossa fé, nossa paz ou nossa confiança em Deus para aqueles que buscam nos destruir. Hoje, abramos nossos corações para a verdade da Palavra de Deus, que nos ensina a caminhar com coragem e fé, sem permitir que vozes equivocadas nos distraiam do que Deus preparou para nós. O Espírito de Deus quer libertar sua mente e alma desse fardo de justificação. É hora de parar de explicar a demônios na forma de pessoas e começar a viver na liberdade que Cristo nos dá. Antes de começarmos, bora interagir? Deixe um nos comentários. Se você quer se libertar das explicações desnecessárias, curta se tá com a gente e se inscreva no canal para não perder nada. E fica até o final. Tem uma surpresa que vai te abençoar. O inimigo é mais astuto do que imaginamos. Ele não se apresenta de maneira simples ou óbvia. Não vem até nós de forma direta, como muitas vezes gostaríamos que fosse. Ele se disfarça, se camufla, se adapta à nossa realidade e se infiltra nas áreas onde somos mais vulneráveis. A Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal que habitam em lugares celestiais, como está escrito em Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que as batalhas que travamos diariamente, as tensões, as dificuldades, as provocações e até os ataques emocionais que sofremos, muitas vezes têm raízes que não vemos. Somos confrontados não apenas por palavras, mas por forças invisíveis que tentam nos desviar do propósito de Deus. Paulo, em sua carta aos Efésios, nos adverte de maneira clara. Essas palavras nos revelam a profundidade da nossa batalha espiritual. Não estamos lutando contra pessoas que, com suas falas e atitudes, nos atingem, mas estamos lidando com forças que se escondem por trás delas, usando-as como instrumentos. Não se engane, querido irmão. O inimigo sabe como se esconder. Ele não vem com chifres e um tridente, mas muitas vezes se disfarça sob a aparência de pessoas que conhecemos e até amamos. Ele tenta nos enganar, fazer com que baixemos a guarda e, ao longo do tempo, nos afaste do nosso propósito divino. Essas forças espirituais querem desviar nossa atenção, nos fazer duvidar das promessas de Deus e nos empurrar para fora da vontade do Senhor. E é por isso que precisamos aprender a discernir esses ataques. Quando Jesus esteve no deserto, sendo tentado por Satanás, ele não se apresentou como um monstro ou como uma figura ameaçadora. Ele veio disfarçado, fazendo perguntas sutis, oferecendo alternativas atraentes que poderiam parecer boas à primeira vista. No entanto, as intenções de Satanás eram claras. Ele queria que Jesus, o Filho de Deus, se desviasse de sua missão. Ele tentou convencer Jesus de que poderia dar-lhe todos os reinos do mundo, se ele apenas
se curvasse e o adorasse. Mas Jesus, conhecedor da palavra de Deus, respondeu com firmeza, refutando todas as tentações e enganos que o inimigo tentou lançar sobre ele. Ele não se deixou levar pelas aparências nem pelas promessas vazias que soavam tentadoras. Jesus sabia que por trás de cada oferta de Satanás havia uma mentira, uma manipulação sutil que visava afastá-lo do plano perfeito de Deus. Quando falamos sobre os disfarces espirituais, não podemos ignorar o fato de que essas forças também se manifestam através das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, somos confrontados por palavras, atitudes e comportamentos que nos fazem duvidar, nos ferem ou até nos afastam da paz que Deus nos oferece. E o que acontece quando alguém, com boa intenção ou não, tenta nos levar a pensar de maneira errada? Ou quando, disfarçado sob o manto de uma boa conversa ou conselho, o inimigo começa a semear dúvidas, confusão ou até rancor em nosso coração? O que acontece é que, sem discernimento espiritual, podemos ser facilmente enganados. A Bíblia nos ensina a estar atentos aos espíritos que atuam ao nosso redor. O próprio Senhor nos disse em Mateus 7, versículo 15: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós, vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como podemos identificar quando estamos sendo atacados espiritualmente por alguém? Como podemos perceber que estamos sendo usados como instrumentos de um plano maligno, mesmo sem querer? A resposta está no discernimento, na habilidade dada por Deus para perceber aquilo que é invisível aos olhos humanos. Esses disfarces não se limitam a um pequeno grupo de pessoas, mas se espalham por todos os lugares, entre familiares, amigos, colegas de trabalho, até em nossa própria igreja. O inimigo se aproveita de nossas inseguranças, de nossas emoções e até de nossas fragilidades espirituais para agir através de outros. Comenta fé se você está pronto para viver livre. Dá aquele like maroto, se inscreve e não pula o vídeo, porque o final tem um recado especial que Deus colocou no meu coração para você. No entanto, o Senhor, em sua infinita sabedoria, nos oferece um recurso poderoso: o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia, nos ensina e nos ajuda a perceber quando algo não está certo, quando a paz que Deus nos deu é perturbada e quando estamos sendo direcionados por influências que não vêm dele. Mas, para reconhecer essas influências, precisamos cultivar a sensibilidade espiritual. Precisamos desenvolver um coração disposto a ouvir a voz do Senhor e a permanecer alerta. Portanto, o primeiro passo é entender que, como seguidores de Cristo, não devemos ver o mundo apenas com os olhos da carne, mas também com os olhos do Espírito. Não podemos nos enganar ao achar que estamos apenas lidando com pessoas que nos atacam diretamente. Precisamos compreender que muitas vezes há forças invisíveis que estão agindo por trás de tudo isso. Isso não significa que devemos viver com medo, mas com sabedoria, discernimento e coragem. Não podemos permitir que o inimigo tenha poder sobre nossa mente ou coração. A vitória que Cristo nos oferece já está garantida, mas precisamos estar atentos, orando e buscando discernir os espíritos que tentam nos enganar. Quando somos confrontados, devemos estar firmes na palavra de Deus, assim como Jesus estava no deserto. O Senhor nos chamou para viver em liberdade, não em um ciclo constante de justificativas, desculpas ou explicações para aqueles que, inconscientemente ou não, são usados pelo inimigo. Podemos ter compaixão por aqueles que estão sob a influência de forças espirituais, mas não podemos permitir que essas influências nos desviem do propósito divino para nossas vidas. O Espírito Santo nos fortalece para viver em liberdade, para caminhar com confiança,
na direção que Deus nos chama, sem precisar nos explicar ou justificar nossa fé para os outros. Não se trata de ser insensível ou de rejeitar as pessoas, mas de compreender que nossa luta não é contra elas, mas contra o mal que age por meio delas. Deus nos capacita a discernir e a caminhar em liberdade. Ele nos dá a sabedoria necessária para não cairmos em armadilhas espirituais e nos fortalece para resistir às tentações que muitas vezes chegam disfarçadas sob a forma de palavras e ações humanas. Devemos nos lembrar de que a verdadeira guerra está em nossos corações e mentes e que, com a ajuda do Senhor, podemos vencê-la, permanecendo firmes na verdade e na autoridade que Cristo nos deu. Nosso chamado é claro. Devemos viver em liberdade e em discernimento. Não precisamos nos explicar para demônios disfarçados de pessoas. Devemos confiar em Deus, permanecer firmes em Sua palavra e viver de acordo com o propósito que Ele preparou para nós. Muitas vezes, a vida nos coloca diante de situações onde pessoas à nossa volta demonstram atitudes ou comportamentos que não são apenas incomuns, mas em muitos casos, destrutivos. E, em meio a essas situações, a tendência natural de muitos de nós é buscar justificativas para aceitar essas atitudes. Às vezes, nos convém dar explicações para o comportamento de um amigo, um familiar ou até mesmo de um irmão na fé. Pensamos que, se a pessoa está agindo de tal maneira, talvez seja porque ela está passando por dificuldades, talvez seja uma fase, ou talvez não tenha consciência do que está fazendo. E dessa maneira, buscamos tolerar ou aceitar comportamentos que, na verdade, estão sendo usados como ferramentas de ataque espiritual contra nós. Antes de mergulharmos, deixa um comentário com amém se você acredita no poder da liberdade em Cristo. Curte, se inscreve e fica ligado até o fim, porque tem algo incrível esperando por você. Mas devemos parar e refletir. Será que estamos vendo as coisas como realmente são? Ou será que estamos apenas sendo enganados pelas aparências externas? Jesus, em sua jornada aqui na Terra, nos ensina uma lição profunda sobre como não podemos confiar apenas no que vemos com nossos olhos naturais. Quando Pedro, o discípulo querido de Vegetarianes, tentou impedir que ele cumprisse a missão de ir para a cruz, as palavras de Jesus para ele foram duras e claras. Como está escrito em Mateus 16, versículo 23. Para trás de mim, Satanás. Tu és um tropeço para mim, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Essas palavras de Jesus são um alerta sério para nós. Pedro, naquele momento, estava falando com a intenção de proteger seu mestre, mas, sem saber, ele estava sendo usado pelo próprio inimigo para tentar desviar Jesus do propósito para o qual ele havia vindo. E como Jesus sabia, não podemos nos deixar enganar pela aparência de boas intenções, pois o inimigo, muitas vezes, se esconde até nas ações mais puras e amorosas. Aqui está a lição que precisamos absorver. Mesmo as pessoas que amamos profundamente, que têm as melhores intenções, podem ser usadas pelo inimigo, sem perceberem, para nos levar ao erro, para nos desviar do propósito de Deus. E isso não é apenas uma ideia teórica, é uma realidade que se manifesta em nossos dias, em nossas famílias, amizades e até mesmo dentro das nossas igrejas. Podemos ser facilmente levados a acreditar que as palavras e ações de uma pessoa são apenas um reflexo de suas próprias emoções ou experiências, quando, na verdade, podem estar sendo guiadas por influências espirituais que não são de Deus. Não podemos confiar apenas no que vemos. Nem sempre o comportamento de alguém é uma expressão pura do coração daquela pessoa. Precisamos entender que por trás de muitas situações existem forças invisíveis que agem para nos ferir
nos afastar de Deus e nos colocar em conflito com o plano que Ele tem para nossas vidas. Jesus, em sua sabedoria, não se deixou enganar pela aparência ou pelas palavras de Pedro. Ele discerniu o que estava por trás daquelas palavras. O que parecia ser uma demonstração de amor e zelo, na verdade, era um obstáculo colocado pelo inimigo para impedi-lo de seguir o caminho da cruz. Isso nos ensina que o discernimento espiritual é essencial em nossas vidas. Não podemos mais nos dar ao luxo de simplesmente aceitar as coisas pelo que parecem ser. Precisamos olhar além das aparências. Precisamos buscar a revelação de Deus em todas as situações, em todas as interações que temos com as pessoas ao nosso redor. No momento em que não discernimos os ataques espirituais, estamos abrindo portas para que o inimigo se infiltre em nossos corações, em nossas famílias e em nossas igrejas. Então comenta Glória agora mesmo, dá um like bem caprichado e se inscreve no canal. E não sai antes do final, viu? Tem uma revelação que vai mexer com seu coração. Podemos ser facilmente enganados por boas intenções, por palavras que soam agradáveis aos nossos ouvidos. Mas, se não estamos atentos, essas boas intenções podem ser uma fachada para algo muito mais sombrio, algo que nos desvia do propósito de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos chama a estar sempre alerta, a nos revestirmos da armadura de Deus, como está escrito em Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. E é exatamente isso que devemos fazer. Não podemos permitir que as aparências externas nos enganem. Não podemos confiar em nossas próprias percepções limitadas, que muitas vezes estão distorcidas por nossos sentimentos e emoções. Precisamos confiar em Deus, que vê todas as coisas com clareza, que conhece o coração de cada pessoa e que nos revela, pelo Espírito Santo, aquilo que está oculto aos nossos olhos. Devemos pedir constantemente a Deus que nos dê o discernimento necessário para perceber quando estamos sendo atacados, quando alguém está sendo usado pelo inimigo, mesmo sem perceber. E, ao mesmo tempo, precisamos lembrar que as pessoas que agem contra nós, que nos ferem, não são o nosso verdadeiro inimigo. Nosso inimigo não é carne e sangue, mas as forças espirituais que tentam nos destruir. Por isso, devemos ter compaixão daqueles que nos ferem, porque, assim como Pedro, eles podem estar sendo usados sem saber. Precisamos orar por eles, buscando sempre a reconciliação e o perdão. E, ao mesmo tempo, precisamos estar atentos para não sermos levados pelo engano. Não se trata de julgar as intenções dos outros, mas sim de discernir as forças espirituais que operam em cada situação. A verdade é que, em muitas ocasiões, as pessoas ao nosso redor são apenas instrumentos em mãos espirituais que buscam nos afastar do propósito divino. O inimigo sabe como manipular e distorcer até as ações mais inocentes, fazendo com que se tornem obstáculos em nosso caminho. Por isso, não podemos confiar apenas nas aparências externas, nas palavras agradáveis, nas intenções que parecem ser boas, mas precisamos buscar a orientação do Espírito Santo, que nos revela o que está por trás de cada situação. Deus nos chama a viver em discernimento, a olhar além do que é visível e a confiar em sua direção. Não precisamos mais nos deixar levar pelas aparências, nem viver presos à justificação de atitudes que, embora pareçam ser de boa intenção, podem estar nos desviando do propósito divino. O Senhor deseja nos capacitar para que, assim como Jesus fez, possamos ver além das palavras e atitudes das pessoas e, com o discernimento espiritual, entender o que realmente está acontecendo. Só assim, poderemos nos proteger das ciladas do inimigo e viver em plenitude o plano que Deus tem para as nossas vidas.
A palavra de Deus é muito mais do que um conjunto de ensinamentos. Ela é uma poderosa ferramenta espiritual que foi dada a nós para nos proteger contra as mentiras e tentações do inimigo. Quando estamos enraizados nas Escrituras, quando realmente conhecemos a palavra de Deus e a fazemos habitar em nossos corações, estamos mais preparados para enfrentar os ataques espirituais que surgem em nosso caminho. O inimigo é astuto. Ele não se contenta em atacar de maneira simples. Ele tenta enganar e confundir. Mas a palavra de Deus é nossa defesa imbatível. Não podemos confiar em nossa própria força, em nossa própria sabedoria ou em nossa capacidade de argumentar, porque tudo isso é limitado. A verdadeira força vem de Deus e ela se manifesta por meio de sua palavra. Escreve 1 nos comentários se você quer parar de se explicar para os outros. Curte, se inscreve e não perde o final, porque tem uma surpresa que vai te fazer dizer aleluia. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele nos deu um exemplo claro de como devemos reagir aos ataques espirituais. Satanás tentou de todas as formas enganá-lo, oferecendo-lhe poder, riqueza e satisfação imediata. Mas Jesus, em cada uma das tentações, respondeu com a palavra de Deus. No momento em que o inimigo tentou distorcer a verdade e levar Jesus a duvidar de seu propósito, ele declarou: está escrito. Cada resposta que Jesus deu foi uma declaração da verdade divina, afastando as mentiras do inimigo. Quando Satanás disse a Jesus para transformar as pedras em pães, Jesus não respondeu com seu próprio poder ou sabedoria humana, mas com a palavra de Deus, como está escrito em Mateus 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em cada tentação, Jesus reafirmou a verdade de que ele estava comprometido com o plano de Deus e não se desviaria de sua missão. Ele usou a palavra para quebrar o poder do engano e permanecer firme. Esse exemplo de Jesus é um modelo claro de como devemos reagir às tentações em nossas vidas. O inimigo vai tentar de todas as formas nos desviar. Ele vai apresentar soluções que parecem boas, mas que, na realidade, são mentiras disfarçadas. Ele vai nos oferecer atalhos para o sucesso, para a felicidade, para a realização pessoal. Mas esses atalhos, muitas vezes, nos afastam da vontade de Deus. O que precisamos entender é que a única forma de resistir a essas tentações é conhecendo profundamente as Escrituras, sabendo o que Deus disse e permanecendo firmes nessa verdade. A palavra de Deus não é apenas um livro de histórias antigas ou princípios filosóficos. Ela é uma fonte viva de sabedoria, uma espada afiada, capaz de discernir o que está certo e o que está errado, o que é de Deus e o que é do inimigo. A importância de conhecer a Bíblia não pode ser subestimada. Quando temos a palavra de Deus enraizada em nossos corações, quando ela é mais do que uma teoria ou uma parte da nossa tradição religiosa, ela se torna uma arma poderosa contra os ataques do maligno. Isso não significa que seremos imunes a dificuldades ou tentações, mas significa que quando esses momentos chegarem, saberemos como reagir. Não será com nossas próprias forças, mas com a força da palavra de Deus que nos habita. Como o salmista escreveu em Salmos 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é uma proteção. Ela nos guarda, ela nos orienta e nos dá sabedoria para enfrentar qualquer situação que surgir em nossas vidas diárias. Somos constantemente desafiados por situações que nos tentam a agir fora da vontade de Deus. Podemos ser tentados a ceder ao orgulho, à ganância, à raiva ou à tristeza. E nesses momentos, é crucial que possamos lembrar e declarar as Escrituras. A palavra de Deus tem o poder de renovar nossa mente,
de transformar nossa maneira de pensar e agir. Quando Jesus foi tentado, ele não usou palavras humanas. Ele usou a verdade eterna de Deus, porque ele sabia que essa verdade era a única coisa capaz de derrotar o inimigo. E assim deve ser conosco. Quando o inimigo nos confronta com mentiras, com medos, com dúvidas, nossa única resposta deve ser a verdade de Deus. A palavra de Deus tem a capacidade de quebrar as mentiras que o inimigo tenta plantar em nossos corações. Ela tem o poder de restaurar nossa confiança, nossa paz e nossa alegria. Mas para que a palavra de Deus seja realmente nossa defesa, ela precisa ser mais do que algo que lemos de vez em quando. Precisamos meditar nela continuamente. Precisamos fazer dela a base de nossas vidas. Não podemos esperar que, em um momento de crise, simplesmente saibamos como responder aos ataques espirituais se nunca dedicamos tempo para estudar a Bíblia e permitir que ela se torne cotidiana. A verdadeira força espiritual não vem de momentos esporádicos de oração ou leitura, mas de uma vida enraizada em Deus, de uma vida que é moldada e guiada pela Sua palavra todos os dias. Deus nos deu a Bíblia para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Ela não é apenas uma coleção de mandamentos, mas uma fonte de sabedoria, uma luz para os nossos caminhos. Como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando caminhamos em conformidade com a palavra de Deus, não estamos mais à mercê dos enganos do inimigo, mas estamos firmemente estabelecidos na verdade que nos liberta. Quando a tentação chega, quando a dúvida se instala, quando as mentiras do inimigo tentam nos seduzir, a resposta de Deus está na palavra. E assim como Jesus, devemos ser capazes de dizer: está escrito. Cada vez que o inimigo vier com seus enganos, devemos responder com a autoridade da palavra de Deus, que é mais poderosa do que qualquer artifício que o inimigo possa lançar contra nós. A palavra de Deus não é apenas uma defesa, ela é uma arma ofensiva também. Quando estamos armados com a verdade de Deus, podemos avançar e tomar domínio sobre as áreas da nossa vida que o inimigo tenta controlar. Não devemos apenas nos proteger das mentiras do inimigo, mas devemos também ser capazes de declarar a verdade de Deus em todas as situações, proclamando o que Ele diz sobre nossa vida, nossa família, nosso trabalho e nosso futuro. Quando a verdade de Deus se torna a nossa base, não importa o que o inimigo tente fazer, ele não pode prevalecer. A verdade de Deus é invencível, ela é eterna, ela nunca falha. Então, ao enfrentarmos os desafios da vida, ao sermos tentados e atacados, lembremo-nos de que nossa maior defesa é a palavra de Deus. Não devemos confiar em nossa própria sabedoria ou em nossas forças, mas em tudo aquilo que Deus já revelou a nós por meio das Escrituras. Que possamos nos enraizar mais profundamente na palavra de Deus, permitindo que ela nos transforme e nos fortaleça para cada batalha espiritual que enfrentarmos. Quando a dúvida e a confusão entram em nosso coração, é como se uma névoa densa se formasse diante de nossos olhos espirituais. O inimigo, astuto em suas artimanhas, usa a incerteza como uma das armas mais poderosas para nos desviar do propósito de Deus. Ele semeia dúvidas sobre a verdade de Deus, fazendo com que, por um momento, nos questionemos sobre o seu plano e sua fidelidade. Ele sabe que, se consegue minar nossa confiança na palavra de Deus, conseguirá afastar-nos do nosso destino e fazer com que percamos a paz e a direção que só Deus pode nos dar. As dúvidas podem surgir de muitas formas e o inimigo, muitas vezes, as lança em momentos de fragilidade emocional ou espiritual. Quando estamos em meio a uma luta,
A tentação de questionar a bondade de Deus é imensa, como se estivéssemos sendo chamados a duvidar de sua fidelidade e de sua presença constante em nossas vidas. Essa estratégia de semear a dúvida é tão antiga quanto a própria humanidade. No Jardim do Éden, no momento da queda, Satanás usou exatamente essa tática para enganar Eva. Quando ele se aproximou dela, a primeira coisa que fez foi distorcer a verdade de Deus. Ele disse, como está escrito em Gênesis 3, versículo 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente não se apresentou de maneira agressiva, mas de forma sutil, quase com um tom de questionamento, tentando criar uma brecha na mente de Eva. Ela, que até então tinha plena confiança nas palavras de Deus, agora se viu diante de uma dúvida que não existia antes. A serpente fez com que ela se questionasse sobre a bondade de Deus, sobre o que realmente Ele queria para ela. A estratégia foi simples. Primeiro, plantar a dúvida sobre o que Deus tinha dito. Depois, distorcer a verdade para que ela achasse que, ao desobedecer, estaria ganhando algo melhor. Satanás fez Eva crer que Deus a estava limitando, quando, na verdade, Ele estava protegendo-a. Essa mesma tática é usada contra nós todos os dias. O inimigo tenta semear a dúvida sobre as promessas de Deus, fazendo com que nos sintamos incertos sobre a nossa identidade em Cristo. Ele quer que acreditemos que Deus não é bom o suficiente, que Ele não está cuidando de nós ou que o que Ele nos prometeu não se cumprirá. Mas precisamos entender que a dúvida não vem de Deus. Deus não é o autor da confusão, como diz Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quando a dúvida entra em nossos corações, é uma tentativa direta de nos afastar da verdade e da confiança em Deus. É quando a confusão entra que precisamos lembrar que em Cristo temos uma clareza que o mundo não pode oferecer. Uma certeza que é mais forte do que qualquer incerteza que o inimigo possa tentar plantar. A clareza de nossa identidade em Cristo é nossa maior proteção. Quando sabemos quem somos em Deus, quando entendemos verdadeiramente o que Ele diz sobre nós, então não precisamos mais nos explicar, justificar ou ceder à pressão de pessoas ou circunstâncias. Não precisamos nos deixar influenciar pelas palavras ou ações dos outros, nem pelas tentações que o inimigo coloca em nosso caminho. Jesus, quando foi confrontado pelas tentações no deserto, não precisou explicar quem ele era para Satanás. Ele sabia com clareza quem ele era, o Filho de Deus, enviado para cumprir uma missão divina. Não importava o que o inimigo dissesse, nem o que as circunstâncias parecessem indicar. Jesus estava firme em sua identidade e propósito. E assim deve ser conosco. Quando estamos firmados em quem Deus diz que somos, não precisamos mais dar explicações ou justificativas para aqueles que tentam nos desviar. Em momentos de confusão, é fácil se perder. As vozes do mundo, as críticas, os medos, as inseguranças podem facilmente nos fazer questionar nossa fé e nossa caminhada com Deus. Mas é nesse momento que a clareza da nossa identidade em Cristo deve ser mais forte do que nunca. Quando entendemos que somos amados, escolhidos e perdoados por Deus, sabemos que nada pode nos separar do seu amor. Quando compreendemos que nossa vida tem um propósito divino, que fomos criados para viver em plenitude em Cristo, não importa o que o mundo diga ou o que o inimigo tente fazer para nos confundir. Sabemos quem somos e o que Deus deseja para nossas vidas. O Salmo 139, versículo 14, nos lembra: Eu te louvo, porque de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe disso muito bem.
Quando podemos descansar nesta verdade, a confusão perde seu poder, e a clareza de nossa identidade em Cristo nos guia através de qualquer dificuldade. É importante entender que quando a confusão chega, não é o momento de confiar em nossas próprias forças ou tentar encontrar respostas com base no que vemos ou sentimos. A nossa clareza vem daquilo que Deus já disse sobre nós. Ele não nos deixou sozinhos para enfrentar os desafios da vida. Ele nos deu sua palavra, ele nos deu seu Espírito e, em Cristo, ele nos deu uma identidade inabalável. Essa identidade não depende de nossas circunstâncias, nem do que os outros pensam ou dizem sobre nós. Nossa verdadeira identidade está em Cristo, e é essa identidade que nos guia quando a confusão tenta nos desviar. Por isso, quando os ventos da dúvida e da confusão sopram forte, é hora de nos firmarmos ainda mais na palavra de Deus. Precisamos lembrar quem somos em Cristo, o que Ele fez por nós e o que Ele prometeu para o nosso futuro. Quando a dúvida se levanta, podemos olhar para a cruz e ver a clareza do amor de Deus por nós. Podemos olhar para a palavra e ver as promessas que nunca falham. Assim como Jesus, que em meio às tentações permaneceu firme na verdade que conhecia, nós também devemos permanecer firmes na verdade que Deus revelou a nós. Quando nossa identidade está firmada em Cristo, não há mais espaço para a confusão. Em Cristo, somos mais do que vencedores, e isso é algo que o inimigo não pode mudar. Então, em momentos de incerteza, quando as dúvidas tentam invadir o coração, lembre-se, a clareza de sua fé, a certeza de quem você é em Cristo, é o que nos mantém firmes. Não precisamos mais nos explicar ou justificar nossas ações, porque nossa vida já está escondida em Cristo. E Ele é a nossa maior defesa contra as tentações e ataques espirituais. Que a clareza da nossa identidade em Cristo nos guie, nos dando a certeza de que somos filhos amados de Deus e chamados para viver de acordo com seu plano perfeito. Quando realmente entendemos que somos amados por Deus, algo poderoso acontece em nossa vida espiritual. Paramos de tentar provar nossa identidade para o mundo. Paramos de nos explicar para aqueles que tentam nos desestabilizar. A nossa segurança em Cristo nos liberta da necessidade de justificativas, especialmente diante das críticas e ataques daqueles que muitas vezes não compreendem a obra de Deus em nossas vidas. Quando sabemos que somos aceitos e amados por Deus, não precisamos mais buscar aprovação em nenhum outro lugar, muito menos naqueles que, muitas vezes, são usados pelo inimigo para lançar palavras de condenação ou dúvidas sobre nós. Em Cristo, nossa identidade está firmada, e essa segurança nos dá uma confiança inabalável. A compreensão de que fomos amados incondicionalmente por Deus nos libera da escravidão da opinião alheia e da necessidade de sempre nos justificar. O apóstolo Paulo nos ensina essa verdade em sua carta aos Romanos, quando ele declara com firmeza, em Romanos 8, versículos 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa afirmação de Paulo não é apenas uma teoria, mas uma verdade que deve ser vivida e experimentada por cada cristão. Quando abraçamos essa verdade, nossa segurança em Cristo não se abala. Não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa as críticas que venham de pessoas ou as mentiras que o inimigo tente nos lançar, sabemos que estamos seguros no amor de Deus. E isso nos liberta de uma constante busca por validação e reconhecimento humanos. Em um mundo onde as aparências e as opiniões dos outros
podem nos afetar profundamente, a certeza de que somos aceitos e amados por Deus nos dá um poder sobrenatural para permanecer firmes. Não precisamos mais tentar justificar nossas escolhas, nossa fé, nossas ações, porque sabemos que Deus nos conhece profundamente e Ele é a nossa fonte de aprovação. Em Cristo, não há mais condenação. Não há mais necessidade de provar nossa dignidade ou valor para os outros, porque Deus já nos chamou para viver em sua graça. A verdadeira liberdade começa quando compreendemos que nossa identidade não depende das circunstâncias externas nem da opinião dos outros. Nossa identidade não é definida pelas situações que vivemos, mas pela obra que Deus fez em nós, em Cristo Jesus. Quando entendemos que fomos criados para viver em relacionamento com Ele, essa verdade nos fortalece e nos capacita a caminhar em liberdade. A segurança em nossa identidade em Cristo nos dá a confiança para enfrentar os desafios da vida, sabendo que, independentemente das lutas que enfrentamos, nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo, ao escrever aos Romanos, nos lembra que nada pode nos separar desse amor incondicional. Ele fala das potestades, dos principados, das forças espirituais que tentam nos desviar do caminho de Deus, mas ele afirma com certeza que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo. Esse amor é mais forte do que qualquer adversidade, mais forte do que qualquer força maligna, mais forte do que qualquer medo ou insegurança que possamos sentir. Essa verdade deve ser profundamente gravada em nossos corações, porque quando sabemos que somos amados por Deus, quando temos a certeza de nossa identidade nele, não há mais espaço para as mentiras do inimigo, não há mais espaço para as críticas e as pressões externas. Podemos viver com um coração livre, sabendo que em Cristo somos completos e aceitos. A confiança que vem dessa certeza de nossa identidade em Cristo nos liberta da necessidade de justificar nossa fé e nossas escolhas. Quantas vezes, diante de críticas ou ataques, nos vimos tentados a explicar nossas atitudes, nossas escolhas de vida, como se tivéssemos que dar satisfações sobre o que Deus nos chamou a fazer? Quando nossa identidade está firmemente estabelecida em Cristo, não precisamos mais fazer isso. Não precisamos mais nos defender diante dos outros ou explicar nossa fé, pois sabemos que a nossa aprovação vem de Deus. Jesus, em sua vida e ministério, nunca se sentiu pressionado a justificar suas escolhas ou a explicar suas ações para aqueles que não o compreendiam. Ele estava seguro na sua identidade como Filho de Deus e cumpriu a missão para a qual ele foi enviado, sem medo, sem hesitar. Ele sabia quem ele era e o que ele veio fazer, e isso lhe dava confiança para enfrentar qualquer oposição. Esse mesmo princípio deve ser vivido por nós. Quando estamos firmados em nossa identidade em Cristo, não precisamos mais procurar validação nas palavras ou atitudes das outras pessoas. Podemos simplesmente caminhar na paz e confiança que Deus nos dá, sabendo que estamos sendo fiéis à sua vontade. A verdade de que nada pode nos separar do amor de Deus é a base de nossa identidade em Cristo. Quando esta verdade é revelada em nosso coração, ela nos liberta de todos os medos, inseguranças e dúvidas que o inimigo tenta lançar sobre nós. Não precisamos mais ser prisioneiros do que os outros pensam ou das palavras que os outros dizem. Quando nossa identidade está em Cristo, não há mais espaço para a comparação ou para a preocupação com as opiniões alheias. Nossa única preocupação deve ser viver para agradar a Deus e cumprir o seu propósito em nossas vidas. Isso nos dá uma liberdade imensa, uma paz que excede todo o entendimento. Portanto, é essencial que nos firmemos nessa identidade em Cristo. Quando sabemos quem somos em Deus, quando temos a certeza de que somos amados
e aceitos por Ele, nenhuma crítica ou ataque tem poder sobre nós. Podemos viver com a confiança de que Deus é o único que nos valida, e Ele já fez isso na cruz. Quando entendemos que somos filhos amados de Deus, a nossa vida é transformada e vivemos de maneira diferente. Não precisamos mais lutar por aceitação, porque já fomos aceitos. Não precisamos mais buscar justificativas, porque já fomos perdoados. Em Cristo, somos completos e suficientes. E isso nos dá a confiança de que podemos enfrentar qualquer desafio sem nos abalar. Nossa segurança está em Deus e Ele nunca falha. Quando finalmente nos libertamos da necessidade de nos explicar para as pessoas, experimentamos uma liberdade que não tem preço. Passamos a viver focados no que realmente importa: agradar a Deus e cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas, e não mais tentar agradar aos outros, nem justificar nossas ações para aqueles que não compreendem o nosso coração. Esse é um passo crucial em nossa caminhada de fé, pois muitos de nós passamos boa parte de nossas vidas tentando conquistar a aprovação alheia, buscando ser aceitos, amados e reconhecidos. Mas a verdadeira liberdade vem quando compreendemos que a única validação que precisamos vem de Deus e Ele já nos aceita como somos. A história de Davi e Golias nos ensina essa importante lição. Davi, um jovem pastor de ovelhas, não precisou se explicar ou pedir permissão para enfrentar Golias, o gigante filisteu. Quando ele chegou ao campo de batalha, todos os outros soldados de Israel estavam com medo, temerosos de lutar contra o gigante. O rei Saul, ao saber que Davi queria ir à luta, tentou vesti-lo com sua armadura. Mas Davi, com humildade, rejeitou a armadura e disse, como está escrito em 1 Samuel 17, versículo 39, "Não posso andar com isto, pois não estou acostumado." Davi não precisava explicar sua confiança em Deus para ninguém, nem para o rei, nem para os soldados. Ele sabia que sua força não vinha de uma armadura física, mas da confiança absoluta no poder do Senhor. Ele disse a Saul, em 1 Samuel 17, versículo 37, "O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará da mão deste filisteu." Davi não estava preocupado com o que os outros pensavam dele. Ele estava preocupado com o que Deus pensava e com o que Deus queria que ele fizesse. Ele sabia que sua identidade estava em Deus, e por isso ele teve coragem de enfrentar o gigante sem se importar com os desafios que surgiriam. Esse episódio é um exemplo claro de como nos libertarmos do peso de tentar agradar às expectativas dos outros e, em vez disso, viver para agradar a Deus. Davi não precisou de explicações para os soldados, nem para o próprio rei Saul, porque sabia que sua confiança vinha do Senhor. Ele sabia quem ele era em Deus e sabia que Deus o havia preparado para aquele momento. Ele não foi atrás de validação humana, mas confiou que Deus estava com ele. E isso foi suficiente para ele avançar. Quando entendemos que nossa força vem do Senhor, nossa vida começa a mudar. Não precisamos mais nos justificar pelas escolhas que fazemos, pelas decisões que tomamos ou pelo modo como vivemos a nossa fé. Precisamos apenas confiar que, se estamos seguindo a direção de Deus, Ele nos capacita e nos fortalece para enfrentar qualquer gigante, qualquer desafio, sem precisar da aprovação dos outros. Muitas vezes, nós mesmos nos colocamos no lugar de pressão, sentindo a necessidade de agradar aos outros, de fazer com que todos ao nosso redor concordem com nossas escolhas e decisões. Mas essa pressão vem da dúvida em nossa própria identidade, da incerteza sobre o que realmente acreditamos e do medo de sermos rejeitados. Quando nos libertamos desse fardo,
Quando entendemos que nossa vida é para Deus e não para os outros, somos capazes de viver de maneira mais plena e focada. Não estamos mais vivendo para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. E isso nos dá uma liberdade imensa, pois sabemos que Deus conhece o nosso coração e nossa intenção, e é a sua aprovação que verdadeiramente importa. A confiança em nossa identidade em Cristo nos permite viver sem medo, sem preocupações com o que os outros pensam de nós. Quando estamos alinhados com o propósito de Deus para as nossas vidas, podemos viver em paz sem a necessidade de buscar constantemente validação externa, como Paulo nos ensina em Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando reconhecemos que nossa vida já não nos pertence, mas pertence a Deus, não há mais espaço para a preocupação com as opiniões alheias. O que importa é viver de acordo com a vontade daquele que nos criou. E é essa liberdade que nos dá a coragem de avançar em meio a qualquer adversidade, sem precisar nos explicar para ninguém. É preciso compreender que viver para agradar a Deus não é uma tarefa difícil ou algo que exige esforço constante para alcançar. Pelo contrário, viver para agradar a Deus é viver com liberdade, sabendo que Ele nos guia e nos dá sabedoria para seguir o caminho certo. Quando nossa identidade está firmemente estabelecida em Cristo, tudo o que fazemos se torna um reflexo da sua vontade. Nossas ações, nossas palavras, nossas escolhas, todas passam a ser guiadas pelo Espírito Santo e não pela pressão das expectativas humanas. O próprio Jesus nos ensina isso quando diz em João 14, versículo 23, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A verdadeira liberdade vem quando amamos a Deus de todo o coração e buscamos sua vontade, sabendo que Ele é o único que realmente conhece os nossos corações. Nos libertamos do fardo de viver para agradar as pessoas quando confiamos plenamente que Deus conhece nossas intenções e nosso propósito. Não precisamos mais de explicações ou justificativas diante dos outros, porque sabemos que Deus está vendo o nosso coração e Ele nos conhece melhor do que qualquer ser humano. Ele sabe as razões pelas quais tomamos nossas decisões e como estamos buscando viver de acordo com a sua vontade. Quando entendemos isso, nossa vida se torna mais leve, pois sabemos que a aprovação que realmente importa vem de Deus e não das pessoas. A paz que vem dessa certeza nos dá a confiança de seguir em frente, sabendo que, se agradamos a Deus, isso é o suficiente. Por isso, ao longo de nossa caminhada, não devemos mais viver para agradar aos outros. Não devemos mais buscar a validação humana. Devemos viver para agradar a Deus, confiando que Ele conhece nosso coração e nossas intenções. Quando entendemos que nossa identidade está firmada em Cristo, que fomos aceitos por Ele e que nada pode nos separar do seu amor, encontramos a verdadeira liberdade. Nossa vida se torna mais simples, mais focada, mais tranquila, pois sabemos que a nossa verdadeira aprovação já foi dada por Deus. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida e quando vivemos para Ele, não precisamos mais justificar nossos passos, porque sabemos que Ele nos guia e nos fortalece a cada dia. Vivamos então com essa confiança, sabendo que, em Cristo, já somos aceitos, já somos amados e nada pode nos separar do seu amor. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, fortalecendo-os com sua palavra, guiando-os com discernimento espiritual e preenchendo seus corações com sua paz, que ao buscar a sua direção, através da oração, possam viver livres das mentiras do inimigo, firmes na verdade de quem são em Cristo e cheios da confiança
de que nada pode separá-los do seu amor eterno. Amém. Assistir a essa mensagem sobre pare de se explicar para demônios em forma de pessoas tocou profundamente meu coração, como um tambor de samba que ressoa na alma. A reflexão sobre como, muitas vezes, nos desgastamos tentando justificar nossas escolhas, nossa fé e até nossa paz para aqueles que não compreendem a obra de Deus em nós, foi um verdadeiro despertar. A Bíblia, em Efésios 6:12, nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que se disfarçam em palavras, críticas e atitudes alheias. Esse ensinamento me fez enxergar que, ao buscar validação humana, acabo me afastando da liberdade que Cristo me deu. A história de Jesus no deserto, enfrentando as tentações de Satanás com a palavra de Deus, me inspirou a confiar mais nas Escrituras e menos em minhas próprias explicações. Quantas vezes me vi preso, tentando convencer quem não quer entender, quando, na verdade, minha única aprovação vem de Deus? A lição que levo é clara: devo viver com discernimento espiritual, guiado pelo Espírito Santo, sem deixar que as vozes do mundo ou as armadilhas do inimigo me desviem do propósito divino. Na prática, isso significa parar de me justificar para quem só quer apagar meu brilho. Vou fortalecer minha fé estudando a Bíblia diariamente, como diz Salmo 119, 105, que a palavra é lâmpada para os meus pés. Em vez de discutir com quem me provoca, escolherei orar por essas pessoas, sabendo que elas podem estar sendo usadas sem perceber. No trabalho, na família ou na igreja, buscarei a paz de Cristo, vivendo com ousadia e confiança na minha identidade como filho de Deus. Não preciso provar meu valor para ninguém, pois Romanos 8, 38 a 39 garante que nada pode me separar do amor de Deus. Essa mensagem me libertou do peso de agradar a todos e me deu coragem para caminhar firme, como Davi diante de Golias, confiando apenas no Senhor. Que eu possa, a cada dia, dizer está escrito e deixar que a verdade de Deus fale mais alto que qualquer dúvida ou crítica. Gostou dessa palavra que liberta? Então deixa aquele like caprichado, compartilha com quem precisa ouvir e se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Comenta amém ou fé aqui embaixo para a gente saber que você está com a gente nessa caminhada. Fica até o final, porque sempre tem uma surpresa abençoada esperando por você. Que Deus te abençoe